Olá, mulheres queridas, estamos de volta no nosso devocional, mais uma semana onde o Senhor nos dá a chance de compartilhar a palavra dele, aprender dele e crescermos juntas. Não sei se vocês lembram, mas semana passada eu disse no final do vídeo que eu ia dar continuidade ao assunto que nós estávamos falando. Eu quero complementar essa semana com um restante da palavra, né, que eu trouxe semana passada, porque eu acho que é super válido você também pensar nisso, entender como que funciona isso em você, em nós, em todas as pessoas, sobre a questão da personalidade. Então, semana passada nós falamos de cuidar do nosso corpo, não só o físico, mas cuidar da parte emocional, cuidar da parte de hormônios. E essa semana, então, eu queria te explicar um pouquinho mais sobre o que eu aprendi sobre isso, que caminha de encontro à questão emocional da mulher. Lembrando que eu não sou uma especialista, eu não sou uma profissional, mas sim uma mulher que aprendeu cuidando de outras mulheres, tendo essa vivência, até mesmo comigo, a entender o que passava dentro de mim, para a gente poder ter uma vida mais equilibrada. Então, eu tenho certeza que, assim como eu, você já falou, ou é a própria mulher que fala, né? Eu sou assim e ponto final. Eu não vou mudar, esse é o meu temperamento, esse é o meu jeito e eu não vou mudar. Conheço a Deus, mas não vou mudar. Quantas vezes você já falou isso para o seu marido? Esse é o meu jeito, não vou mudar. Por favor, nunca mais fale isso, nunca mais decrete isso. Você nasceu assim, mas não quer dizer que você tenha que viver pro resto da vida assim e até morrer assim. Você nasceu assim, desse jeito, com esse temperamento, com essa personalidade, mas ao longo do tempo nós somos moldadas pelo Senhor. E eu vou te explicar como. Lá em Gálatas 5, capítulo 5, do versículo 16 ao 18, diz assim: Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam a fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E isso tudo que eu vou explicar, eu aprendi com um psiquiatra renomado, bem conhecido no meio cristão. Eu assisti uma aula live dele, onde ele explicava a questão da personalidade. Porque muito se fala, é o meu temperamento, por isso que eu sou assim e não vou mudar. Um ser humano, uma mulher, ela não é caracterizada pelo seu temperamento, mas sim pela sua personalidade. Então, a personalidade, ela é formada pelo temperamento, mas pelo caráter. É um conjunto de duas coisas. O temperamento é o encontro genético, ou seja, o gameta da mãe mais o gameta do pai. E aí vai ter uma dominância sobre esse indivíduo, que vai ser o temperamento base desse indivíduo. É uma herança biológica que essa pessoa tem. O caráter não se refere ao comportamento de uma pessoa ser bom caráter ou mau caráter, mas se refere a tudo aquilo que foi atribuído ao longo da vida e que preencheu espaços que aquele indivíduo tem na personalidade. E quando se dá isso? Desde a primeira infância, né, onde a criança está lá no útero, ao longo da vida. Nós temos espaços, lacunas da nossa personalidade que ao longo da vida nós vamos preenchendo com as nossas vivências. Então, muitas vezes aí vem os traumas, vem as dificuldades, vem as alegrias que vão gerando esse caráter em nós. Então, vou falar de novo aqui. A personalidade, ela é formada por temperamento mais caráter. Isso molda a pessoa. Então, no nosso meio gospel, né, no nosso meio de crente,
essa questão de temperamentos tomou as igrejas, né? E muitas mulheres pegaram isso como uma bengala, pegaram isso como uma escape para dizer, ó, eu sou assim, eu nasci assim. Só que não quer dizer que você nasceu assim, você precisa permanecer assim, tá? Então, o que ele falou assim, ó, nenhum curso de psicologia moderna estuda mais 4 temperamentos. Mas a igreja continua falando, né? E tentando moldar as pessoas nisso. Não é mais fundamentado pela ciência. O que importa para a ciência hoje é exatamente isso. O que foi instalado no caráter ao longo da vida e que pode ser remodelado. Nós não temos como remodelar a herança genética, mas nós podemos remodelar aquilo que entrou ao longo da nossa vida. E aí eu te pergunto, quem vai remodelar isso em nossas vidas? O Espírito Santo. Esse psiquiatra falou assim, nós somos seres espirituais e a nossa natureza espiritual influencia em muito em quem somos. E quando aceitamos reduzir a pessoa a 4 temperamentos, nós negamos a ciência, que já provou o contrário, não tem como engessar uma pessoa em 4 temperamentos, e negamos a transformação e vida espiritual que uma pessoa pode sofrer pela ação de Deus. Não tem como nós moldarmos a nossa vida por 4 temperamentos. Então, essa onda invadiu a igreja e as mulheres pegaram isso e se moldaram nisso. E tem se baseado nisso. Eu sou assim, sou fleumática, sou melancólica, sou colérica, para justificar os seus comportamentos. E isso trata da questão emocional. E eu quero ler para você Romano 12, 2, onde diz assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A vida espiritual gera modificações cognitivas em nosso cérebro. A vida espiritual nos faz pensar diferente. A vida espiritual faz a gente ter ações diferentes, faz nós aprendermos diferentemente e faz nós termos emoções equilibradas. Você nunca mais vai dizer, eu sou assim mesmo, justificando talvez a sua ira, porque você é muito colérica, muito sanguínea. Você nunca mais vai dizer, essas são as minhas dores, deixa eu aqui com elas. Deixa eu cultivar elas, porque você talvez seja uma fleumática, uma melancólica, porque isso não traz definição de você. O que traz definição de você é aquilo que o Espírito Santo pode remodelar no seu espírito, naquilo tudo que você adquiriu na sua vida, mas que quando você encontrou a Deus, você se permitiu ser remodelada, transformada. A sua maneira de pensar está sendo mudada através do Espírito Santo. Quando nós determinamos sentenças assim, né, de eu sou assim, ponto, você está declarando espiritualmente que você está entrando numa estagnação. E Deus está te olhando e está dizendo assim, vamos trazer uma metanoia para a tua cabeça? Vamos pensar diferente para que as tuas ações sejam diferentes, para que você tenha uma vida emocional equilibrada, sem mais desculpas, sem mais, bengalas que te fazem caminhar do mesmo jeito. Você pega esse devocional, assiste de novo para você aprender realmente como são essas coisas e você nunca mais determinar sobre a sua vida que você é assim e ponto. Não, eu sou assim, eu nasci assim, mas Deus me mudou para a honra e glória do nome dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nos encontramos no próximo devocional semana que vem, em nome de Jesus.